eu vou falar no primeiro momento como pesquisadora, e depois, assim, são historiadores que não tem nada a ver com o que eu pesquiso, mas que eu acho eles extremamente inspiradores. Então, como pesquisadora, os escritos da Ângela de Castro Gomes, da Maria Helena Capelato, da professora Glória, eu não lembro do sobrenome dela, que é a professora de teoria da Federal Rural do Rio de Janeiro. São mulheres, né? E aí que nos inspiram mesmo, e aí principalmente porque essas mulheres, o campo da teoria ainda é dominado pelos homens, então eu acho inspirador ter mulheres que produzam. Eu já estou misturando, né? Estou mais só na pesquisa. O José Murilo de Carvalho, porque eu acho que o José Murilo, eu aprendo muito com ele. O próprio Jorge Ferreira, que me fascinou, né? Tem historiadores como o professor Regis, da UFC de Fortaleza, ele tem uma escrita muito fascinante. O Montenegro, de Pernambuco, também é um grande historiador, assim, que esses historiadores, eles têm, assim, uma inventividade na escrita que me fascina e que me inspira. O Rezende, também, de Pernambuco, que é um poeta, né? Assim, eu fico encantada quando eu leio as coisas dele. E aí ele desmonta a universidade e ele não está nem aí que estão criticando ele mesmo, não. E ele escreve e fala de história de uma maneira poética que eu acho muito bonita, muito ousada e que me inspira, porque eu tenho o prazer de ler. O Ramérez, o Olivenor também são historiadores. Eu não estou fazendo merchan, não, né? Não adianta fazer essa cara, não. Mas é verdade, né? O Ramérez, por ser uma grande referência na minha, como meu orientador, foi uma pessoa que a reflexão histórica que o Ramérez articula, a maneira como ele faz, aí eu estou dando motivos diferentes mesmo. Eu acho que é muito engenhoso e, de certa forma, me inspira essa ideia de sempre pensar historicamente. Do Alveno, especificamente, eu queria essa engenhosidade da escrita, porque não à toa ele foi aí, essa formação lá de Pernambuco, parece que, mas acho que é um negócio que também que é dele, né, de ser poeta e de produzir textos que são extremamente agradáveis e que falam do nosso cotidiano e que te levam para lá. Você está lá, está falando de história, você está aprendendo absurdos, mas você está lá, você está no alpendre, junto. Né? Então, são historiadores que me inspiram pela escrita, pela engenhosidade, pela capacidade de refletir historicamente, e uns mais ligados mesmo à minha ideia de como pesquisadora, como alguém que, quando eu leio, por exemplo, o professor Regis, ele faz às vezes uma narrativa que o desfecho você diz, para onde é que ele vai mesmo com isso aqui, né? E aí ele tem a capacidade de fazer o desfecho. E eu sou encantada por esse povo como ele, como Olivino, esse povo que escreve bem, eu sou encantada porque é uma aspiração a escrever bem. E eu preciso aprender com eles, por isso que eles me inspiram, tá, Olivino Chaves? No mestrado, eu li um historiador que eu depois passei a lê-lo com mais frequência. Eu gosto da escrita dele, chama-se Nicolau Shevchenko. Escreve com S, né? Shevchenko. Ele é professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, apesar desse nome russo, é brasileiro. Nicolau Shevchenko. Eu gosto da escrita dele. Gosto da forma como ele articula. E apresentaria uma obra dele para vocês, né, que depois vocês poderiam até ler, que é bem interessante para se entender um pouco de como houve essa transição para a história dos anais, a escrita da história dos anais. Chama-se Orfeu Estático na Metrópole. Estático com X, de êxtase, não é estático de parado, não. Orfeu Estático na Metrópole. É uma história sobre a cidade de São Paulo nas décadas de 20, 30,
certo? Que é uma história cultural, tá? Mas que pega alguns aspectos de história social, mas é basicamente história cultural. Muito boa. Pense num livro, né, promissor, assim, para quem lê, capaz de você ler e dizer assim, eu quero fazer isso sobre a minha cidade. Eu quero fazer isso sobre a minha cidade nos anos 50 ou 60, quando a sua cidade ganhou alguma. Leiam, esse autor é interessante. Nicolau Shevchenko. Gosto também da escrita. Tenho algumas divergências de algumas posições, até historiográficas dela, mas gosto da escrita da Del Priori. Acho uma escrita leve também, uma escrita agradável. Uso, inclusive, História do Brasil 1, uso material dela quando dava História do Brasil 1 tal. Gosto da Mérida Del Priori. E gosto muito, claro, até por conta de usar o material constantemente, do Jorge Ferreira. Né? Gosto da escrita de Jorge Ferreira, sobretudo como ele articula a política com a sociedade, né? Como ele escreve história política do Brasil. Jorge Ferreira é professor acho, é da Federal, não, da UFRJ, eu acho. Acho que Jorge Ferreira é professor da UFRJ. Agora estou na dúvida se é o UFRJ ou é o Federal Fluminense. Não lembro. É uma das duas federais lá do Rio de Janeiro. Acho que é da UFRJ, não falo a memória. Gosto também da escrita dele. São autores assim que eu sigo mais. Também acho interessantíssimo os textos do Luiz Motti, né? Uso o texto do Luiz Motti, gosto da escrita dele, certo? É claro que é quase sempre temática, né? O Luiz Motti tem um tema que ele trabalha, que é a questão da gênero e da sexualidade, né? Tal, temas LGBT, né? Aquelas letrinhas todas. Mas, assim, gosto da escrita dele. Acho que para alguém que defende uma causa, a escrita dele não é chata, é uma escrita plausível para qualquer um. Me preocupa muito isso no historiador, sabe, pessoal? Como a escrita cativa o leitor. Porque eu leio história, a gente lê Caio Prado Júnior, a gente lê esse pessoal que é mais duro, né? Mas uma pessoa comum, alguém de outra área que pega para ler história, né? Tem que ter um texto palatável. Eu lembrei agora do Eduardo Paiva, né? José Carlos Reis. Vou lembrar do outro lado da Bahia, o João Carlos Reis, que eu sempre troco. Aí eu vou lembrar do Luiz Motti, né? O Luiz Motti dá uns motes, né? Para a gente estudar. Lembrar da Janotte, da Mônica Veloso sobre a questão cultura e assim, me lembrando da história do Brasil também, a Mary Del Priori, que eu acho que a forma como ela escreve é atrativa e excelente para encantar alunos. Então, tem textos que são mais duros, né? Por exemplo, a Emília Viotti, né? A Emília Viotti, se você pegar aqueles livros dela da história da escravidão, é bem duro, né? Mas tem várias informações, é importante. Aí, geralmente, eu pego o aluno para gostar de Viotti, lendo aquele livrozinho pequenininho, Abolição, que é um mimoso, um livro gostosinho. Aí a pessoa lê aquele livro, acha que tudo da Viotti é daquele jeito. Aí cai na Viotti, né? Aí com o tempo vai levando. Então, assim, tem a Viotti, a Marta Abreu também, que escreve divinamente. A gente tem duas meninas que trabalham com história pública, que eu adoro também, que é a Juniele Rabelo, também, e a Miriam, esqueci o sobrenome da Miriam agora, que ela trabalha com cinema. A Elis Gardner gosta muito de usar os livros dela na disciplina de oficina, que eu esqueci agora, se um de vocês lembrarem o sobrenome dela. Aí no ensino agora, que eu estou lendo muito, então a Maria Auxiliadora, assim, é o mote, né, que eu acho ótimo, quando ela fala as coisas, tem uma praticidade, aí eu pego logo, me aproprio, acho legal também. Aí tem os não historiadores, que são historiadores que eu também acho muito bacana, que é o Evaldo Cabral de Mello e o Alberto Silva, né? Todos eles, os dois, estudam a questão, o Evaldo estuda a questão holandesa, tá? Minha meta de vida é ler todas as obras do Evaldo.
tá certo? O homem para trabalhar, meu Deus. Então, é muita coisa. Aí, toda vez eu digo, menos um que eu li, menos um, né? Tá faltando para eu ler aqui. Então, o Evaldo, eu gosto também da forma como escreve e alguns trabalhos como ele faz as experimentações dele, que é o Boris Fausto. Quem for meu aluno sabe que eu fico recomendando sempre o exercício de microhistória que ele faz no... Não, a Celeste balançando a cabeça, o crime do restaurante chinês. A pessoa fala no livro, eu digo, leia o crime do restaurante chinês, tem lá na biblioteca da Fafidã, leiam, discutam comigo, que eu adoro. Então, esses autores aí. Acho que aí o Murilo de Carvalho também, que aí também acho bacana, né? Acho que é esses. Os cearenses, né? Pelo amor de Deus, que vai ficar gravado, deixou eu dizer os cearenses, pelo amor de Deus. Citar aqui, por exemplo, o Funes, né? Lá da UFC, ele é maravilhoso, assim. Funes, o próprio Gisafran, quando fala da questão de oralidade, né? E os colegas de trabalho também. Você tem aí o Olivenor, que o Olivenor escreve claramente também, um dos cabos que a gente lê, e aí se apropria, né, e leva para a vida também. Acho que em primeiro lugar o Sérgio Buarque de Holanda. Acho que assim, para citar um clássico assim, de cara e tal, sem titubear. Acho que o Sérgio Buarque de Holanda. Muitas das questões que ele colocou, elas ainda são válidas, elas ainda são ponto de partidas interessantes, né, para pesquisas que a gente retoma ainda hoje. Vez ou outra a gente também volta ali para analisar, ver o que é que pode fazer de crítica e tal. E assim, não é um parâmetro muito bom, né? Mas uma obra que você vê ali quase que constantemente sendo reeditada, como o Raízes do Brasil, ela não deixa assim de ser um trabalho bom, um trabalho de qualidade, como um trabalho acadêmico, né? Então, você vê essas várias tiragens, essas várias reedições, eu acho que não seria algo à toa. Mas acho que de primeira mão eu citaria o Sérgio Buarque de Holanda. Deixa eu ver aqui quem mais poderia citar de historiador brasileiro, né? Acho que dos mais recentes eu acho interessante os trabalhos do Jorge Ferreira, da Ângela de Castro Gomes, o pessoal ali que está pensando República, acho que mais recentemente também da Cláudia Viscardi, da Lilian Schwartz também. Deixa eu ver quem mais. Agora eu esqueci o nome da figura, mas João Paulo Pimenta, que trabalha com os processos de independência, tanto do Brasil como das repúblicas do Prata. O Ilmar Roloff Matos, também um outro historiador que formou muita gente, clássico também. O João José Reis, também fantástico. Os trabalhos dele sobre escravidão, para as renovações do estudo sobre escravidão também, é um nome que não pode faltar. A Beatriz Mamagonian, da Federal de Santa Catarina, que também trabalha com isso. Eu ia citar o Nicolau Savicenko, mas ele não é brasileiro, né? Ele é estrangeiro, mas também é um bom historiador e falecido também. Acho que os que me vêm à memória no primeiro momento são esses, assim. Tem muita gente também muito boa, que também não está nos grandes holofotes, mas como vem na questão anterior, assim. A gente teve um boom muito grande nas últimas décadas, então a gente produziu muito trabalho bom e também formou muita gente boa. Então, assim, até
Vocês até me botaram no rabo de foguete aqui para me citar a galera e deixar outros nomes de fora, né? Assim, mas que eu não citei, eu gosto também, deixa de passagem aqui. Muito importante. Os historiadores brasileiros que mais me inspiram. Gente, eu gostava muito o que a Del Priori escrevia, né? Antes de sair da USP, eu gostava bastante. Gosto muito da tese dela. Né? Sempre trago a do corpo, gosto muito. O Sidney Chalou, eu achei ele um cara, assim, não que ele seja um setor, mas ele, né? Se ele escutar, né? Mas ele tem essa relação, sabe, com a fonte que é magnífica. O que ele faz em trabalho lá em Botequim, que acho que, salvo engano, é a tese dele também, é algo diferente. Diferente de você pensar uma fonte que já foi trabalhada, que já foi pensada, mas dentro de um mecanismos teóricos, metodológicos totalmente diferentes. Totalmente. Então, pensar essas relações, pensar nos sujeitos, eu acho que a tona que ele dá ao sujeito é diferente, né? E essa possibilidade de uma narrativa tão fluida, que sai da academia para a sociedade, de uma maneira natural, né? De uma maneira que não é que ele escreveu pensando, isso daqui eu quero publicar. Não, foi natural. A escrita dele é uma escrita muito boa, né? Ele lhe coloca dentro da cena, dentro do acontecimento. Então, é bacana, tanto para o historiador como para as pessoas que gostam de história. Então, quem me inspira muito dentro dessa escrita, o Chalou, a Del Priori, né? Aqui uns anos aqui atrás. Gente, o Sérgio Buarque, eu gosto muito do Sérgio Buarque. Bem esquecido o bichinho, né? Mas eu gosto muito do Sérgio Buarque. Eu acho que a gente não aproveita, não lê o Sérgio Buarque como deveria, sabe? São referências que meio que é um clássico que foi meio que esquecido. O Gilberto Freire também não pode ser esquecido, né? É diferente, rapaz. Para falar a verdade, pouquíssimos. Olha, se eu disser, eu não consigo nem lembrar um nome, na real. Porque uma parte dos historiadores brasileiros que eu leio não estão produzindo teoria. E eu estou muito preocupado com essa questão da teoria. Mas se eu for para pensar um nome que eu tenho certa afinidade, é o professor Durval Muniz, que tem os seus problemas, mas ele é bastante importante porque ele tem uma leitura bem ampla, inclusive sobre essa divisão entre história social e história cultural. Então, para mim é bastante importante. Inclusive, ele foi o que deu o start para eu conseguir entender essa diferença e conseguir, inclusive, me posicionar. Né? O professor Durval Muniz é bastante importante.